Salmo 23, qual que é o tema do acampamento? Eu fui regente de coral muitos anos eu fui regente de coral. E quando eu ensaiava o coral, eu falava, gente, para aprender a música tá bom, né? Tá começando. Agora vocês não vão cantar nessa fraqueza toda, não. Então eu vou falar a mesma coisa para vocês. Está fraco demais, misericórdia. Porém, parece que vocês comeram cuscuz agora há pouco. Qual que é o tema? Os irmãos que estão lá debaixo da tenda lá, qual que é o tema? Isso é o nosso tema. Nós estamos aí numa sequência desde ontem de manhã falando sobre esse, vamos falar assim, apacentamento de Cristo. E pela manhã nós temos falado sobre uma ovelha chamada Pedro, e à noite nós temos feito uma transição, e hoje é a última mensagem de transição, para amanhã nós falarmos de manhã sobre a ovelha restaurada, mas tem o fechamento, a conclusão que vai ser no culto da noite, ou seja, se você perder o culto na igreja, você vai ficar com a bênção pela metade. Porque bênção pela metade não é bênção inteira. Pastor, mas eu vou chegar cansado em casa do acampamento. Meu irmão, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então você chega e você vai para o culto no nome de Jesus. Amém? Eu vou ver se eu ensino amanhã no culto à noite o hino churrasco com Coca-Cola. Brincadeira. Você achou aí o Salmo 23? Nós vamos para a palavra do Senhor, como foi mencionado aqui, um dos salmos mais conhecidos, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, e nós vamos meditar, não em todo o salmo, mas em um versículo dele. Versículo 6, o último versículo, nós vamos ler de novo, só o versículo 6, em alto e bom som. Vamos lá? Bondade que a palavra do Senhor lida nessa noite fale conosco, com o nosso coração e nos transforme no nome de Jesus. E você diz: dias bons, dias ruins, mas para todos eles nós temos a presença que jamais nos deixa. Hoje é dia 29 de junho, amanhã é aniversário da irmã Teresa. Eita glória! Glória a Deus. Estamos aí na virada do semestre. Estamos aí virando no segundo semestre de 2024. E queridos, é interessante, é quase que assustador, que muitos estão ainda ansiosos pelos tantos feriados que ainda temos em 2024. Se nós contarmos, fizermos a conta dos pontos facultativos do nosso país, este ano teve cerca de 17 pausas, 17 feriados. Você tem noção disso? Da celebração da carne, lá do carnaval, até o nascimento de Cristo, o brasileiro, ele pôde ou poderá se regalar em descanso por 16 folgas, grandes folgas. Se nós formos mais minuciosos na contagem, nós vamos chegar a exatos 64 dias de descanso. Isso entre feriados, pontos facultativos e dias santos. E equivale a isso a 2 meses e 4 dias. E ainda tem gente que diz que trabalha muito. Já imaginou? Se você tomar o seu calendário, você poderá encontrar em letras minúsculas e avermelhadas as datas como confraternização universal, 1º de janeiro, carnaval, quarta-feira de cinzas, aniversário de João Dourado, tem? Que dia que é? (9 de maio). Tem uma cidadezinha lá perto de Mogi Guaçu, Estiva, nós temos uma congregação que o aniversário também é 9 de maio. Aniversário de João Dourado, Paixão de Cristo, dia disso, dia daquilo. Eu estava vendo no calendário, tem até o dia do Saci. Sabia?
Dia do Saci. Irmãos, e se nós ainda dentro daquela folhinha de calendário, tem aqueles que pegam a caneta e adicionam. Lá em casa nós temos uma regra: aniversário da família é feriado. Então, por exemplo, meu aniversário foi terça-feira agora, dia 25 de junho. Foi feriado em casa, ninguém trabalha, ninguém vai para a escola, e o aniversariante recebe café na cama. Isso é comigo, com a esposa, com os filhos, é prático na minha casa. É um feriado familiar. Então lá em casa nós temos 5 feriados além desses. 5 não, gente, 6, porque tem o de casamento também. Não pode esquecer. Então são 6 feriados. E aí a gente vai acrescentando na folhinha: aniversário de fulano, aniversário de cicrano, aniversário de beltrano. E em cada uma dessas datas nós somos arremessados para um significado, o porquê daquele feriado. Agora, pensando em questão de datas, em dias, em calendários, olhando para o antigo calendário, a folhinha lá, que alguns ainda usam, quer na parede, quer sobre a mesa, não enche o seu coração de alegria o fato de que no seu calendário não vem escrito da gráfica que Deus está presente na sua vida só no domingo? Você tem calendário em casa, irmã? No seu calendário está escrito algum assim, ó: domingo, Deus está presente no domingo. Tem? Tem no seu, irmã Casa? Tem no seu, pastor? Tem no seu, Tino? Não tem. Isso não enche o seu coração de alegria? Se eu pedisse para você abrir o seu celular agora e olhasse no calendário do seu celular, não te alegra o fato de você não ver escrito dizendo que hoje, 29 de junho, é o único dia que Deus se relaciona com você? Não enche o seu coração de ânimo saber que mesmo que nós tenhamos os chamados dias santos, neles não está um lembrete de que somente nesses dias Deus se importa com você? Hoje no Nordeste é dia de que santo? Devoto? Brincadeira. Hoje é dia de São Pedro. Meu pai chama João e ele nasceu em 24 de junho. Por que será? Então, nós não temos no calendário a informação de que só hoje Deus está presente. Talvez alguns fiquem aí pensando: ah, pastor, mas também não está escrito nenhuma informação sobre os dias que Deus não está. Nós não temos essa informação. Queridos, como Davi, tal verdade não caberia nas folhinhas do nosso calendário. Sabe por quê? Porque essa é uma informação que precisa estar em nosso coração. É a ênfase do versículo 6, do verso 6 do Salmo 23, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso ter na folhinha do calendário marcado que Deus só se preocupa comigo hoje, ou só no domingo, ou só nos dias de culto, ou só nos dias de ceia. Porque Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor cerca as ovelhas deste aprisco todos os dias da vida da ovelha. Amém. Você pode olhar para os feriadões e você vai ver que a bondade de Deus te segue nos feriados. Você pode olhar para os dias santos e perceber que a misericórdia de Deus também está contigo nesses dias. Se você pensa ainda em ir para alguma festa de São João, Deus está vendo e Ele não está gostando disso. Sábados, domingos, segundas, terças, Deus está com você. Nos dias bons, a bondade do Senhor nos persegue. Nos dias maus, a misericórdia do Senhor nos assiste. Nenhum só dia da nossa vida ficará descoberto da bondade e do favor do Senhor. Porque em dias bons e dias maus, os dias bons e dias maus existem, mas para todos eles nós podemos contar com a presença do Supremo Pastor, daquele que cuida do nosso coração. Tomando, irmãos, a linha de frente junto com a oração do Pai Nosso,
nenhum texto bíblico é tão conhecido como o Salmo 23, o chamado Salmo do Pastor. Este salmo é citado nas salas fúnebres, ele é recitado nas orações ecumênicas, ele é lembrado nos dias de desespero, sussurrado em orações de aflitos, ele é aclamado em dias de celebração. O Salmo do Pastor, são mais do que meras palavras de um camponês fugitivo que se tornara rei, mas é a promessa convicta para todo aquele que precisa de alívio, socorro e esperança, não somente aqui, mas no porvir. Muitos leem o Salmo 23, o Salmo do Pastor, e eles imaginam que Davi, ao escrever este salmo, era um pastorzinho frágil, deitado em alguma campina refrescante, com a cara de que pensava na morte da bezerra. Ledo engano. Porque mesmo nós não tendo a data específica de quando esse salmo foi inspirado pelo Espírito Santo, quando Davi escreveu essa mensagem, há uma concordância entre os estudiosos que tais palavras foram escritas quando o rei pastor, ou o pastor rei, já era avançado em idade. E alguns dizem que possivelmente Davi lidava com a rebelião do seu filho Absalão. O Salmo do Pastor é a soma da experiência com a esperança. É a convicção que dias difíceis vêm, mas também passam. O professor e teólogo, Dr. William MacDonald, ele sistematiza essa poesia afirmando que nela todas as necessidades são supridas, todos os medos removidos e todos os desejos são satisfeitos. Charles Haddon Spurgeon, por sua vez, diz que aquilo que o roxinol é entre os pássaros equivale ao que o Salmo do Pastor é entre os demais salmos da Bíblia. É interessante que o Salmo 23 tem uma localização privilegiada na Escritura, porque ele está no centro dos conhecidos salmos pastorais. E quais são esses salmos? Salmo 22. O Salmo 22 nos apresenta Jesus como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Este salmo é conhecido como o Salmo da Cruz. O Salmo 23, como é o objeto da nossa reflexão, nos apresenta Jesus como o grande pastor que vive e cuida de suas ovelhas. O Salmo 24 nos apresenta Jesus como sendo o supremo pastor que voltará para galardoar suas ovelhas. Mas, irmãos, só pode dizer: o Senhor é o meu pastor, quem já clamou em alguma vez da vida: Deus meu, por que me desamparaste? Porque só quem provou dias de aflição pode entender o que é ser acolhido pelo favor divino. Só quem passou pelo deserto do abandono sabe o valor de ser conduzido a pastos verdejantes, como nós cantamos nesses 3 dias, e a águas tranquilas. Só quem ouviu o clarim de guerra pode apreciar o doce som da flauta da paz que este salmo traz. E essa paz não é uma fuga. Esse contentamento derramado não é alienação. Antes, diante da adversidade, é a força irrefreável que nos leva a combater e a derrotar as trevas que insistem em tentar sucumbir às ovelhas do pastoreio de Cristo. Mas na crescente promessa do Salmo do Pastor, é no versículo 26 que nós encontramos o ápice do seu amor, revelado em sua bondade e em sua misericórdia. E eu tenho um desafio para você que está aqui hoje. Você que está aqui desde quinta-feira, se você não conseguir guardar nada deste acampamento, guarde pelo menos esse versículo: bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você consegue falar sem olhar na Bíblia? Vamos lá? Bondade e misericórdia me seguirão. Mais uma vez, bondade. Guarde pelo menos isso. Como ovelhas, nós contamos com a presença que jamais nos deixa. Essa ovelha, essa presença que é confirmada pela aquilo que eu chamo de a escolta do céu. E qual é essa escolta? Bondade e misericórdia. Já não lhe passou pela cabeça a pergunta de que, por que Davi escreveu o Salmo 23? Eu vou citar de novo Max Lucado, quando ele diz que Davi escreve este salmo para edificar nossa confiança em Deus e para recordar-nos quem Ele é. Davi reúne 105 palavras para explicar o primeiro enunciado. E qual é o primeiro enunciado? O Senhor é o meu pastor. 105 palavras para explicar o porquê o Senhor é pastor dele. E a partir dali, Davi constrói tudo o que nós vemos a seguir. Mas engana-se quem pensa que essa é uma declaração universal. Não, não. Pois somente aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor estão habilitados para chamá-lo de meu pastor. Lembra-se do que o próprio Jesus falou nos evangelhos? Que a ovelha conhece a voz. Tem muita ovelha fraca, tem muita ovelha ferida, porque não está reconhecendo a voz de Jesus. Queridos, se não for assim, o salmo, a promessa, a esperança que ele proclama, não pode ser aplicado a você. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, e deixa eu falar uma coisa para você, não tem como você fatiar. Existem aqueles que só querem em relação com Jesus a relação de salvação. Não, Ele é meu Salvador. Não. Não. Tem que ser combo, pacote completo. Há uma necessidade de nós recebermos Ele como Salvador e Senhor. Ele não salva aquele que não está submetido à sua soberania. E não dá para você chamá-lo de pastor se você não o recebe nessas duas vertentes. Agora, se ele de fato é o pastor da sua vida, a bondade, a misericórdia agem como cães campesinos, pastoris, pois ajudam o pastor a manter as ovelhas na direção certa. A ovelha até tenta ir para um lado, mas é a bondade e a misericórdia do Senhor se aproxima e fala, para lá, para lá, para lá. Eu costumo chamar a bondade e a misericórdia de a escolta do céu. Onde a bondade e a misericórdia se apresentam, não tenha dúvidas, ali está o bom pastor. Novamente citando Spurgeon, ele trata a bondade e a misericórdia como irmãs gêmeas. Porque nós precisamos de ambas. A bondade para suprir as necessidades e a misericórdia para nos perdoar os pecados. Não apenas a bondade, porque nós somos pecadores necessitados de misericórdia. E não apenas misericórdia, porque nós somos frágeis e necessitamos da bondade. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Sabe o que é? A graça. E a misericórdia é o que nós merecemos, e Ele nos poupa seu juízo. Calvino, nosso santo de devoção, ele diz que se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Ele não deixaria de ser bom e justo. Sabe por quê? Paulo diz que todos são pecadores e destituídos estão da graça de Deus. Aí tem aqueles que ficam ainda questionando, esse negócio de predestinação, de eleição, eu não aceito, eu não concordo.
Problema seu. Problema seu. Tem aqueles que ficam preocupados. Meu irmão, você tem que agradecer, porque dentre bilhões de pessoas, você tem noção que entre 8 bilhões de pessoas, Deus olhou para você e falou: tu és meu. Fala para quem está do seu lado: você é de Jesus. A bondade e a misericórdia de Deus devastam a incerteza. Tão certo como você hoje devorou aquele churrasco, comeu aquele cuscuz, a bondade e a misericórdia do Senhor dissipa as incertezas do nosso coração. Porque nós não somos consumidos ainda. Agradeça a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor nos diz que por causa da misericórdia do Senhor nós não fomos consumidos. Porque fomos e somos cercados de bênçãos, das quais nós temos a convicção que não merecemos. Porque a bondade de Deus está envolvida nisso. O velho pastor, o rei Davi, ele sabia muito bem o que era conviver com essa escolta celestial. Nós sabemos a história, Davi e Golias. Por que Davi venceu Golias? Bondade e misericórdia de Deus. Se lembra da história de Davi já feito rei, do caso dele com Batseba, que manda matar Urias? Por que Davi foi perdoado pelo Senhor? Bondade e misericórdia de Deus estavam envolvidos. Ele chora e clama, faz jejum pelo seu filho que morre. Bondade e misericórdia estavam envolvidas. Uma família arrasada pela sua missão. Davi teve a bondade e a misericórdia do Senhor envolvida nisso. Ele recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era bom? Não. Porque a bondade e a misericórdia estavam envolvidas na vida de Davi. Você está sentado aqui, ouvindo essa mensagem. Esse pastor careca. Sabe por quê? É bondade e misericórdia de Deus que te trouxe aqui. Cada uma dessas e outras escapatórias, irmãos, na vida de Davi, são resultado do trabalho árduo, da bondade e da misericórdia. Eu gosto de pensar que quando nós chegarmos no céu, nós teremos, nos meus devaneios, nós teremos a oportunidade de ser colocado em uma sala, e Deus vai colocar um anjo lá para passar um filme de todos os livramentos que nós sofremos e que nós não tínhamos noção do que aconteceu. Com 12 anos, eu fui embora do Nordeste. 12 anos. E meu pai me confidenciou isso no dia da minha ordenação, pastor. Ele estava lá e ele falou, com 12 anos, quando nós fomos embora do Nordeste, uma irmã, tipo a irmã Teresa, cheia do fogo de Deus, irmã Anita da Luz, já está com o Senhor. E a irmã Anita da Luz chamou meu pai à parte e falou para ele assim, pastor, cuide do Jonatas, porque ele vai ser um pastor do Senhor. Com 12 anos, eu não sabia disso. E eu cresci ouvindo minha mãe falar o seguinte, meu filho, seja tudo na vida, só não seja pastor. Deu tudo errado. E ao longo da minha vida, e meu pai me contou isso na minha ordenação, eu não sabia. E ao longo da minha vida eu fui vendo Deus me preservando, Deus me guardando. Sabe por quê? A bondade do Senhor me cercando. Quando eu estava noivo da minha esposa, chegou uma bruxa mesmo. Ela fazia uns negócios macabros. E ela queria que a minha esposa casasse com o sobrinho dela, e ela fez uns trabalhos aí complicados. E ela chegou na minha esposa e falou para ela o seguinte, duas coisas. Não case com Jonatas, ele vai ser pastor. Irmão, isso nem passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça. Não case com ele, ele vai ser pastor. E não case com ele, porque vocês vão ter um filho deficiente.
Olha que Satanás. Eu lembrei disso na minha ordenação. E o diabo tentou atrapalhar o meu ministério. Ele tentou atrapalhar meu casamento, mas a bondade e a misericórdia do Senhor me cercava. Aleluia. Amém. E eu estou aqui, casado há 20 anos, pastoreando o rebanho de Cristo e tendo filhos maravilhosos. Bondade e misericórdia do Senhor nos cerca, irmãos, constantemente. Elas estão agindo em nossa vida, elas estão nos guardando, ela é essa escolta do céu que nos protege, que nos livra, mas também essa presença que jamais nos deixa, ela é sustentada por uma fé inabalável. O texto diz: bondade e misericórdia certamente. Nós olhamos para esse texto e, como eu falava pela manhã, nos falta curiosidade ou aguçada ou a percepção de ver aquilo que está às vistas, os tesouros preciosos inseridos no texto bíblico. Uma palavra tão costumeira, tão nossa, tão presente em nossa rotina, mas nós ignoramos essa palavra por acomodação ou por pura preguiça mesmo. Nós ignoramos completamente. E que palavrinha é essa? É a palavrinha certamente. Nós não levamos em conta a mensagem que essa palavra nos traz dentro do texto. E a palavrinha aqui no grego, é um hebraico grego, que é traduzido para o nosso vernáculo como um advérbio. Certamente. Mas que tipo de mensagem ela tenta nos transmitir? Segundo o pai dos burros, quem é o pai dos burros? O dicionário. Mais do que um advérbio ou uma interjeição, a palavrinha certamente exprime completa e total convicção. No dicionário, certamente é algo em que há certeza, onde não há sombra de dúvida, esse é o mesmo sentido da palavrinha no original. Queridos, não te enche de alegria o fato de você ler na sua Bíblia: bondade e misericórdia certamente me seguirão, porque poderia constar aí: bondade e misericórdia talvez me seguirá. Ou quem sabe, bondade e misericórdia possivelmente me seguirá. Quem sabe até tem um pressentimento de que bondade e misericórdia me seguirão. Mas se alegre, irmãos, porque o advérbio é totalmente afirmativo, pois fala de uma fé inabalável. Você pode até tentar deixar Cristo, mas Cristo não te deixa. Ele não te deixa. Aí eu pergunto: como anda a sua fé? Davi acreditava que o Senhor era um Deus seguro, que faz promessas seguras, que oferece uma base segura. Ele teria amado as palavras de um dos seus descendentes, o apóstolo Tiago, que escreve lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, quando ele escreveu que não pode existir variação ou sombra de mudança no Senhor. Deus não muda. E é interessante que tudo nesse mundo passa e muda. Até a poupança Bamerindo já passou. Lembra? O tempo passa, o tempo voa. Quem lembra? E a poupança Bamerindos continua numa boa. Poupança Bamerindos. Passou, irmãos. Passou. Tem uns aqui que não sabem nem o que é isso. Quem não sabe o que é Bamerindos, levanta a mão. Olha quanta gente. Bamerindos era um banco que tinha lá na época nossa. Passou. Mas o Senhor não passa. Deus é um Deus firme, imutável, inabalável. Não há em Deus remorso nem arrependimento.
Acabe com essa imagem de um Deus bipolar. Ele é o mesmo Deus no café da manhã, no almoço e no jantar. E enquanto você está dormindo, o Senhor continua velando e zelando pela tua vida. Amém. Nós sim, irmãos, variamos de humor. No sábado nós estamos aqui nos alegrando. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. Aí na segunda-feira, levanta cedo, tá que nem aquele personagem, aquela acho que é a raposa, né? Ó vinda, ó céu, ó azar. Reclamando, nós variamos. Na segunda-feira mal conseguimos olhar no espelho. Deus não é assim. Ele é o mesmo de segunda a segunda. Os governos passam, impérios se levantam e caem, mas o trono do Senhor permanece para sempre. Em dias de chuva, nós queremos dormir. A palavra do Senhor nos diz que Deus não cochila. Nossa mente pode mudar, mas a mente de Deus não. Ainda que sejamos infiéis, Paulo diz a Timóteo que ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Outras traduções dizem, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, que ela diz, eu tenho certeza absoluta que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. De novo, Ele é um Deus seguro. E por Ele ser assim, nós podemos ter uma fé inabalável. Se você quer cura para as feridas, coloque essa fé no supremo e imutável pastor. A presença que jamais nos deixa é confirmada pela escolta do céu e sustentada por uma fé inabalável. E a terceira coisa é acompanhada por uma perseguição implacável. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Já reparou como nós estamos acostumados com a imagem, a ideia de o cenário de um Deus estático, imóvel? A gente pensa que Deus é aquele tipo de Deus mitológico, sentado em um trono, estático, imóvel, com cara brava, preparado para mandar um raio para fumegar o primeiro humano que pisar na bola. Essa imagem aí, se eu e você fosse Deus. Quem já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey? Só o irmão ali. Você assistiu? Quem mais? Levanta a mão, gente, vocês estão dormindo. Bastante gente. Essa posição seria a nossa, se nós estivéssemos no lugar de Deus. A ideia do Deus sentado em um trono, dando ordens de comando a tudo, que não se mexe por nada, um Deus completamente parado, com cara ranzinza. Isso é herança de um sincretismo católico ocidental. E não se engane, muitas igrejas, muitos crentes e até pastores se relacionam com essa ideia de Deus e pregam a respeito disso. Mas veja o que Davi descreve: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Davi visiona um Deus móvel, ativo. Será que você consegue visualizar o mesmo? Será que nós olhamos para Deus e ver Deus caminhando, correndo? Quer ver, vocês vão se escandalizar, pulando. O livro de Sofonias fala que Deus pula, se alegra entre os seus eleitos. Já pensou? A gente fica escandalizado até quando o irmãozinho mais animadinho dá uns pulinhos assim. Imagina Deus. Mas a Bíblia que fala sobre isso. Um Deus que segue, um Deus que persegue, um Deus que vem em nosso rastro para nos tomar, para nos conquistar, que nos segue com bondade, com misericórdia todos os nossos dias.
Irmãos, nós temos dificuldades em ver Deus assim. Talvez você esteja aí pensando, esse pastor é um herege. Problema seu, depois você resolve com o pastor Clóvis. Eu vou me embora segunda-feira. E eu abro aspas para conceituar a palavrinha no hebraico, traduzida aqui por seguir, que no português, na verdade, traz a ideia de alguém que corre atrás, que persegue de maneira implacável. Você nem precisa sair das primeiras páginas das Escrituras. Lá em Gênesis 3, você vai ver o primeiro exemplo de Deus perseguindo. Conta a respeito de Deus indo atrás de alguém. Deus está indo atrás de quem lá em Gênesis 3? Adão. Onde estás, Adão? Estás fazendo o quê? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Mas é a bondade e a misericórdia de Deus perseguindo Adão. Deus perguntou onde estava Adão. Deus estava à procura dele. E perceba, diante da pergunta do Senhor a Adão, quem estava procurando quem? Deus. Ele estava atrás de Adão. E a partir de Adão, irmãos, Deus iniciou a sua busca pelo coração da humanidade. Essa busca que continua até o momento em que você está escutando essa mensagem. O fato de você estar aqui simboliza o fato de que Deus está te procurando. Deus está à sua procura. Hoje, Moisés estava há 40 anos no deserto, e quando menos imaginava, quem foi atrás de Moisés no deserto? Deus. No meio de um arbusto em chamas. Jonas, o profeta, era um fugitivo, indo no caminho contrário, escondido em um barco. E quem foi atrás de Jonas? Deus. Mandou um grande peixe. Se foi baleia, se foi tubarão, se foi sardinha, pouco importa que tipo de peixe foi. O certo é que Deus foi atrás dele. Os discípulos em alto mar, eles estavam aterrorizados pelo vendaval, com a tempestade em um mar bravio. O que eles não esperavam é que Deus ia atrás deles andando sobre as águas. Deus perseguindo os seus, as suas ovelhas. Nós cantamos esses 3 dias a música lá do judeu. Eu não sei o nome da música, eu fico chamando a música do judeu. Tu és. Vamos ver se eu guardo agora. Eu falei até para o irmão, falei, toca aquela música do judeu. A mulher samaritana, irmãos, a Bíblia não cita o nome dela, não menciona. Só diz que ela estava sozinha em sua dor, sozinha na vida, sozinha em um poço. E ela nunca imaginou que Deus poderia ir atrás dela. E olha o que o texto nos diz lá em João 4,4. Diz o seguinte, que era necessário a Jesus passar por Samaria. Estava marcado na agenda, vai para Samaria. Antes do pastor Clóvis me convidar, Deus já marcou na agenda dele que eu tinha que estar aqui nesse final de semana. Antes de você decidir estar aqui, Deus já tinha decidido que você viria para cá, porque Ele estava à sua procura. Deus persegue, irmãos. João, o apóstolo, exilado na ilha de Pátimos. E é interessante que o governo, o Império Romano, tentou calar João, mas quando o homem fecha uma porta na terra, Deus abre uma janela do céu, e Deus foi em busca de João no seu exílio. João pensava que estava só, mas Deus foi atrás dele, abriu o céu e lhe deu uma revelação. Deus persegue as suas ovelhas. Um dos exemplos mais impactantes para mim da perseguição de Deus está em João capítulo 11, quando Lázaro, o amigo morto há dias em um túmulo fechado, de repente ele ouviu uma voz, aleluia,
E ele levantou a sua cabeça, ele olhou pela frecha, uma luz, ali a frecha da pedra, e ele veio o Filho de Deus. Irmãos, Deus seguiu Lázaro até a morte e disse: Lázaro, venha para fora. Deus persegue, Deus nos persegue. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus te persegue, Ele não desiste, Ele não abre mão. Às vezes nós não notamos a sua presença, mas isso não significa que Deus não está lá. É como o ar. Você está vendo o ar? Está vendo? Mas Ele está aqui? Está? Sim. A mesma coisa com o Senhor. Deus persegue-nos, irmãos, por meio da gentileza de um desconhecido, pela beleza de um pôr do sol. Ontem eu estava saindo ali do quarto com o pastor Felipe, eu parei, ontem mesmo, eu parei, estava vindo para a janta, e eu parei, fiquei estonteado, a hora que eu olhei para o céu, falei, gente, que céu maravilhoso. Por quê? São Paulo, muita poluição, muitas luzes da cidade, a gente não consegue ver como o céu brilha à noite. E naquele momento eu já pude glorificar a Deus e lembrar desse texto. Olha a bondade do Senhor se revelando, olha a misericórdia do Senhor me lembrando que ela está me perseguindo, me acompanhando. Deus nos se revela por meio, irmãos, da natureza, da sua graça maravilhosa. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. A presença dele, mesmo não percebida, mesmo não sendo vista, nós precisamos ter a convicção que ele está conosco, nos trazendo, irmãos, a alegria do viver. É tão difícil, talvez você esteja aí pensando, como é difícil perceber a perseguição de Deus. E eu quero te dar um conselho: confie na sua fé e não em seus sentimentos. Nós cantamos hoje, nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. Mas numa sociedade, dentro de uma cultura onde a gente quer ver tudo, uma cultura experiencialista, nós temos perdido de vista o fato de que Deus está presente. Essa presença que não nos deixa confirmada por essa escolta, sustentada por essa fé inabalável e acompanhada por uma perseguição implacável. Mas para encerrar, essa presença que não nos deixa, ela é desfrutada por uma vida eterna. E o texto diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí eu te falo, não enche o seu coração o fato de nós não termos no calendário algo escrito: Deus estará com você apenas em alguns dias. Você não fica feliz pelo fato da sua Bíblia não dizer que bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você alguns dias da sua vida? Ou talvez bondade e misericórdia do Senhor me seguirão apenas no dia do meu aniversário. Quem está fazendo aniversário hoje? Levanta a mão. Tem alguém? Olha lá, temos um irmão ali. O senhor vai fazer amanhã. Até eu já guardei seu aniversário. Tem mais alguém? Como seu nome, filho? Como seu nome? Célio. Célio. Olha que bênção, irmãos, o fato de que na Bíblia do Célio não está escrito: bondade e misericórdia perseguirão o Célio somente no dia 29 de junho. Já pensou, irmãos, que nós não temos na nossa Bíblia escrito: bondade e misericórdia te seguirão apenas no acampamento da igreja de João Dourado? A promessa está atrelada à eternidade, são todos os dias. Não existe um só dia que a bondade de Deus não esteja com você. Não existe um só momento que a misericórdia de Deus não entre em ação. Você vai no mercado, você olha no retrovisor, está no carro, e quem está sentado no banco traseiro, bondade e misericórdia. Você vai para o trabalho, não se preocupe, elas estarão lá com você.
Você entra na enfermaria de um hospital, enquanto a enfermeira checa a sua pressão, a bondade e a misericórdia estão examinando seu coração e sua alma. Louvado seja Deus. Quando existe em você a intenção de enveredar pelo pecado, esses cães campesinos de Deus te atrapalham. Quem estava falando, que falou aqui, que a menina falou, acho que foi a irmã Laurene que estava falando, não posso nem, Deus não me deixa nem pecar direito. Desviar em paz. Sabe por que não deixa? Porque a bondade e a misericórdia entrou lá para atrapalhar ela. Deus atrapalha, a bondade e a misericórdia está para atrapalhar a gente, irmãos. E a promessa, ela é absurdamente eterna. Mesmo que olhemos para esse texto e pensemos numa companhia até os fins dos dias, nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus em Mateus 28, 20. Você se lembra que está escrito lá? Eu acho que Davi se alegraria ao ouvir as palavras ditas da boca de Jesus, o filho de Davi. E o que diz lá? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Escrito para judeus cristãos, o Evangelho de Mateus termina exatamente com essas palavras. Eu penso, será que Jesus estaria se lembrando das promessas feitas, das promessas que ele fez, que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever lá no Salmo do Pastor? Sendo Jesus o bom e supremo pastor, não estaria ele falando a nós hoje, ovelhas do seu aprisco, para que escrevamos tais palavras, não em folhas sujeitas ao desgaste do tempo, mas nas paredes do nosso coração. O teólogo Derek Kidner afirma com perfeição que a tradução deste versículo seria melhor da seguinte forma: bondade e misericórdia certamente me seguirão para todo sempre. Não apenas restrito por um prisma de eternidade, a travessia de cá para lá, mas também aplicado à constância do tempo e à plenitude, ou seja, de meia-noite a meia-noite, bondade e misericórdia nos persegue, de segunda a segunda, bondade e misericórdia nos persegue, até os fins dos nossos dias, bondade e misericórdia nos perseguirão. Em termos gerais, Calvino diz que a bondade divina jamais falha. Cadê o irmão do teclado? Vem cá, irmão. Jamais falha. E é nessa bondade que reside o segredo da felicidade. E com isso, eu faço coro com o reformador Martin Bucer, quando ele diz que muitos perseguem a felicidade, mas ela segue somente os santos e aqueles que confiam a vida a Deus, o supremo pastor. Dias bons, dias ruins, e para todos eles, nós temos a presença que jamais nos deixa, confirmada pela escolta do céu, sustentada por uma fé inabalável, acompanhada por uma perseguição implacável, desfrutada por uma vida eterna. Eu fico pensando que se Davi vivesse em nosso tempo, hoje, se Davi estivesse hoje, 29 de junho de 2024, eu acho que Davi cantaria essa canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aí Davi abriria o pulmão e cantaria: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
doce voz. Olha que lindo. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Aí Davi chamariam os levitas e eles cantariam: és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aí ele falaria: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Às vezes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vem aqui, pastor. Vem aqui, presbítero Paulo. Deixa eu ilustrar. Vamos desenhar para o povo entender. Porque se não entenderam, a gente vai desenhar para entender. Fica do meu lado esquerdo aqui, pastor, atrás de mim. O presbítero Paulo aqui atrás de mim, lado direito. Onde eu for, vocês me seguem. Quem você quiser ser. É mais ou menos assim. Vem bondade, vem misericórdia. Eu estou andando, vou no supermercado, bondade e misericórdia atrás de mim. E eu vou, eu passeio. Eu vou no shopping, eu vou na escola, eu vou para a faculdade, e a bondade e a misericórdia está atrás de mim. Vem bondade, vem misericórdia. E a gente anda, passeia, vai na feira, vai para o trabalho, vou atrás do Uber, vou para Irecê, vou para Xique-Xique. Vou caminhando para Salvador, vou para a Feira de Santana, aí eu pego o avião, vou para São Paulo, e a bondade e misericórdia está atrás de mim, e elas não param, elas me perseguem. Às vezes eu tento fugir delas, elas vão correndo atrás de mim. Às vezes elas pegam a dianteira, mas elas não me deixam, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nunca nos abandona. Glória a Deus. Uma salva de palmas para a bondade e misericórdia. Já dá para ser, se não der certo como pastor e presbítero, já dá para ser ator. Mas o bom, irmãos, é que não acaba aqui. Pois essa presença constante, essa perseguição incessante tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Nos levar ao nível máximo de comunhão com Deus. E qual é esse nível máximo de comunhão? Está no finalzinho do texto. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ao mesmo tempo que o texto aponta para a comunhão e para a congregação dos santos, ele fala do deleite eterno da presença de Deus. A bondade e a misericórdia não apenas na retaguarda, mas também na vanguarda, pois tem como propósito nos levar para a Nova Jerusalém, para o aprisco eterno de Cristo. Dias bons e dias ruins, dias onde a nossa fraqueza floresce, dias onde as feridas doem por demais, mas em todos eles, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche os seus olhos. Eu não posso deixar terminar essa palavra sem desafiar você. Talvez você está andando na sua vida e não percebeu ainda
essa bondade te cercando, essa misericórdia te perseguindo. Talvez é um momento de você se realiançar ao Senhor, renovar o pacto com Deus. Pela manhã foi uma bênção, mas o Espírito Santo agora fala, e Ele chama você, Ele chama você, para que você venha neste momento, num ato de fé, falar: Senhor, eu sou tua ovelha, me cerca com a tua bondade, com a tua misericórdia, me faz sentir a tua presença.